Olá, meu nome é Paulo Vilaço, sou crítico de cinema e editor do portal Cinema em Cena, mas o videocast de hoje, mais uma vez, não é sobre cinema. Mas para quem leu o título do videocast, também não é sobre política, não se preocupem. Eu não vou falar sobre as eleições desse ano, não vou falar sobre candidato algum. Quem me acompanha no Twitter ou no blog sabe qual é o meu posicionamento político. Não é meu propósito com esse videocast fazer advogar a candidatura de ninguém, nem falar mal da candidatura de ninguém mesmo. Não é o propósito desse videocast. O propósito desse videocast é falar um pouquinho sobre história, mas não desligue ainda, tá? Eu não vai ser uma coisa, espero, chata, em que eu vou dar... Não quero dar lição de história em ninguém, é só uma preocupação crescente que eu tenho tido com relação a revisionismo histórico. Cada vez mais eu tenho visto pessoas jovens, e apesar dos cabelos brancos, eu me considero jovem também, então espero que vocês me deem esse desconto, por favor. Mas jovens, quando eu digo até 20 e poucos anos, frequentemente se referindo às pessoas que combateram a ditadura como terroristas. E isso é uma designação que me dói muito ouvir. E o que eu acho estranhíssima, porque a minha geração, boa parte da minha geração, encarava as pessoas que combateram, os jovens que combateram a ditadura, como heróis. Tanto que até a Globo, que na época da ditadura apoiou descaradamente o golpe militar e os militares, no início da década de 90 produziu uma minissérie chamada Anos Rebeldes, que glorificava de certa forma a luta contra a ditadura, os jovens que combateram a ditadura. Os jovens da minha geração viram naquela série retratos de heróis. Quem não tinha familiares como eu tenho que combateram a ditadura e que conheceram detalhes, um pouquinho mais de detalhes nessa minissérie, por exemplo, ficaram impressionados. Tanto que na época, que justamente coincidiu com a época do Fora Collor, um pouco depois, nós que fazemos parte da liderança estudantil da época, eu era o líder secundarista de BH no Fora Collor, eu confesso, a gente jogou um pouco com isso. A gente aproveitou a empolgação da massa dos jovens na época, com o Anos Rebeldes, com a série, para atrair para os movimentos de rua contra o Collor, de tão empolgado que as pessoas ficaram. Então, o que aconteceu? Que no início de 1990, 91, no início da década de 90, aqueles que combateram a ditadura eram vistos como heróis por aquela geração, e hoje, 20 anos depois, muitos jovens se referem a eles como terroristas, de heróis a terroristas em 20 anos. O que aconteceu? Bom, de modo geral, o que aconteceu é que o tempo passou. Cresceu toda uma geração nesses últimos 20 anos em que para eles a ditadura, a realidade da ditadura é tão distante quanto para mim, por exemplo, era a Segunda Guerra Mundial. Pessoas que não têm noção do que foi a ditadura e que, infelizmente, com isso, elas são mais suscetíveis a comprar a versão de boa parte da mídia da direita que tenta, como eu falei, reescrever a história, pintando aqueles que lutaram contra a ditadura como terroristas. Para começar, é certo dizer que houve terrorismo, sim, durante a ditadura, mas não foram os jovens que lutaram contra a ditadura os terroristas. Foi um terrorismo de Estado. Era uma realidade em que você não precisava combater a ditadura ostensivamente. Você não precisava sair em rua e gritar abaixo a ditadura, dane-se. Não. Bastava você fazer uma charge de alguém da alta cúpula dos militares, você podia ser preso, questionado, interrogado, torturado. Um dos casos talvez mais notórios e que talvez sejam mais conhecidos das gerações mais jovens, porque inclusive virou filme, é o caso Zuzu Angel, que simplesmente por tentar expor o fato do seu filho Stuart ter sido desaparecido pelos militares, foi morta também pelos militares. Quer dizer, uma mãe em busca do filho, torturado e morto pelos militares e desaparecido, é morta simplesmente por lutar para reencontrar o filho. Isso é terrorismo de Estado. É um terrorismo que você prende a população, você pode prender qualquer um por simplesmente discordar das suas ideias, sem dar qualquer tipo de garantia constitucional, legal, judicial. Essa pessoa simplesmente desaparece, os parentes não encontram mais, ela vai ser torturada, vai ser morta. Isso é terrorismo de Estado. Quando você tem, por exemplo, um estudante como Edson Luiz, que em 68 ele é morto por estar participando de uma manifestação contra o aumento do preço da comida num restaurante, e há uma escalada
de violência e os militares matam um estudante de 18 anos, onde está o terrorismo aí? Por parte desses estudantes ou por parte do Estado? E como é que o jovem, como é que o cidadão reage a isso? Há duas formas. Você se cala e permite, então, que os poderosos dominem sem qualquer questionamento a forma de se conviver na sociedade, a política, as ideias, a cultura e tudo mais, ou você se manifesta, ou você se revolta. Ao se revoltar, ao se manifestar, a ditadura começa a oprimir com cada vez mais violência aqueles que estão tentando simplesmente expressar suas ideias. Sob essa opressão, o que os jovens fazem? O que as pessoas com um pouco de consciência política, social, independente de ideologia, de posição no espectro político, esquerda, o que essas pessoas têm que fazer? Se calam por medo ou intensificam a sua luta? Então, categorizar a ação dos jovens dessa época como terrorismo, quando era simplesmente uma reação à força, à opressão brutal, completamente desproporcional da ditadura, chamar esses jovens de terroristas, é algo que só serve à mídia da direita, como eu falei, como a Folha de São Paulo, que emprestava suas combis para que os militares pudessem transportar presos políticos. E hoje essa mesma Folha que publica no seu jornal chamando certas pessoas de esquerda que combateram a ditadura na época de terroristas. Quando você tem, por exemplo, colunistas da revista Veja que categorizam líderes estudantis da época que nem participaram da luta armada, diga-se de passagem, nem participaram da luta armada como terroristas, você tem um revisionismo histórico que talvez, mais uma vez, pelo distanciamento dos anos para as gerações mais jovens de hoje, torna esses jovens susceptíveis a acreditar nessa categorização de terrorismo e passar realmente a se referir àqueles jovens como terroristas. Essa geração de hoje é uma geração abençoada. Se ela pode usar o vlog, se ela pode usar a internet, Twitter, Facebook, Orkut, se ela pode ler matérias em revistas como Veja, Folha, criticando o governo, criticando quem quer que seja, é porque hoje nós vivemos uma democracia, onde há liberdade de expressão. Essas pessoas devem essas liberdades que elas têm hoje à luta contra a ditadura, aos jovens que morreram, foram torturados na mão dos militares. E é tão fácil pesquisar, entrar no Google, procurar saber o que foi a ditadura, constatar, por exemplo, que os próprios militares simularam atos terroristas, para aqueles, como por exemplo no gasômetro do Rio, para culpar os subversivos, para tentar virar a opinião pública contra esses jovens. Quem são os terroristas? É difícil acreditar nisso, mas hoje em dia há muitos jovens que não têm ideia do que foi a ditadura, do que os militares faziam com quem eles consideravam contra o regime. O que era prender um jovem de 14, 15, 16, 18, 20, 22 anos, ou pessoas mais velhas, não interessa, e essas pessoas já sob a custódia do Estado, já na cadeia, já em celas, então não oferecendo nenhum tipo de ameaça, mesmo que já não oferecessem antes, mas enfim, na cadeia muito menos, eram colocadas no pau de arara, levavam um choque elétrico, tinham suas unhas arrancadas, dentes arrancados, queimaduras feitas na pele com cigarro, o que quer que seja, fios de arame enfiados na uretra, e depois esses fios de arame eram ligados à eletricidade ou aquecidos. Os militares norte-americanos que simularam afogamento em vários presos durante toda essa campanha no Iraque não chegam perto das barbaridades que os militares brasileiros fizeram. O que está documentado nesse livro, as pessoas que compõem as páginas desse livro, olha a dimensão do livro, são todos presos políticos, torturados, mortos, desaparecidos, num período que compreende uma fração da nossa história. Eu não vou mostrar esse livro, enfim, eu recomendo que comprem, porque eu acho que faz parte da nossa memória. Eu não vou mostrar fotos que tem aqui porque eu não quero chocar ninguém, eu não quero vencer esse argumento através do choque, mostrando cadáveres barbaramente torturados de jovens que foram mortos simplesmente porque eles discordavam da política dos militares, que era uma política de opressão, de censura. É difícil conviver com isso. Com a lembrança e com a constatação de que muitos jovens de hoje se referem a esses jovens aqui, que compõem esse livro, como terroristas. Chamar esses jovens de terroristas, é matar essas pessoas mais uma vez. Pessoas que, eu volto a lembrar, morreram
para que você pudesse estar aqui assistindo esse vídeo e discordando de mim. Enfim, um grande abraço e bons filmes.